Oi, minhas queridas, como é que tá a luz aqui? Tá boa. Tá boa? Ok, ótimo. Obrigada. Eu vou fazer pela Geo porque ela não está se sentindo muito bem, então eu vou entrar por ela. Tá bom. Boa noite. Alguém gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Padre amado, como sempre, suplicamos humildemente a tua luz para expandir o nosso entendimento, a fim que possamos penetrar nas camadas mais profundas das verdades eternas. E que o contato com essa informação possa nos dar as forças necessárias para que possamos implementar as modificações que concebivelmente temos postergado durante séculos. Que essa nossa hora presente, que a presente oportunidade na matéria, possa ser definitória para os rumos da nossa vida com V maiúscula, a fim de deixar de andar para cá e para lá sem construir grande coisa, e sim fazer a decisão de te seguir, entregando-te a nossa vida para que sejas o capitão do nosso barco, o barco do nosso destino. Que assim seja. Então, continuamos com o capítulo O Sofrimento e deixamos no parágrafo, na página 15, para quem tiver essa edição aqui, que diz assim: Isso porque, em todo processo degenerativo, o de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, é sempre o responsável, perdão, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos. À semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência não lhe registra a manifestação. O sofrimento, portanto, deve ser considerado uma doença da alma, seja físico, seja mental, seja espiritual. O sofrimento deve ser considerado como uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou sentimento de superior eleição, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem
A invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis e devoradores. Vamos conversar um pouquinho a respeito disto? É bom entender que por trás de todo qualquer sofrimento, sem exceção, a doença sempre vem da alma. Porque, embora sejam compreensíveis e muito justificados, fazemos esforços para resolver, diminuir os sintomas ou fazê-los desaparecer, se fosse possível. Isso é só uma medida paliativa, mesmo quando temos, como quando somos bem-sucedidos. Porque se toda doença vem da alma, se nós não implementarmos, não fazermos o trabalho de autoconhecimento para identificarmos os nossos aspectos mais problemáticos, as nossas doenças vão encontrar expressão em diferentes áreas do corpo ou voltarão às mesmas áreas que pensamos o problema já tinha sido resolvido, porque a causa não foi eliminada. Hum? O corpo, nas palavras do Chico Xavier, é um escoadouro da alma. Então, o corpo realmente não é responsável por absolutamente nada, além de ser a matriz, a camada, o equipamento, onde a doença vai encontrar expressão físico-material. Mas vejamos o que ela fala nessa parte aqui. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária para o sentimento de superior eleição, ou seja, escolher alguma coisa melhor, alguma coisa que tenha algum valor em termos de eternidade, de imortalidade. E o atira, então, a criatura nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas. Vamos dar uma parada aqui. Por que isso aqui é importante? Porque as defesas orgânicas, as defesas do corpo, o sistema imunológico, sempre vai ser tão forte quanto o for a nossa saúde espiritual. Mas sempre que nos entregamos a excessos, desvios, que escolhemos a matéria em vez do espírito, o imediatismo em vez da imortalidade, nós estamos desarmonizando o fluxo de energias. E o fluxo de energias é o que mantém a homeostase, o estado de saúde. Quando esse fluxo de energias ser desarmonizado ou sofrer interrupções, onde essas interrupções sejam lá que a imunidade vai cair, porque o padrão vibratório caiu. E é aí então que vai se abrir uma porta para os vírus e as bactérias. Mas quando nós formos nos médicos, eles vão fazer análises do nosso corpo físico e vão tentar identificar se é um vírus, se é uma bactéria, enfim, qual é o organismo que se estabeleceu nessa área do corpo, onde agora a doença, com todo o seu quadro sintomático, se apresenta. Acontece que a medicina da Terra não vai além de identificar se é vírus, se é bactéria, se é um tumor benigno, maligno, o que é. Então não entende, ou talvez entende, mas oficialmente não aceita, que isso não é causa. Isso também é efeito. No caso, efeito do quê? Da desarmonia do fluxo energético. Que fluxo é esse e que harmonia é essa? A harmonia, o fluxo harmônico da vida.
o fluxo harmônico da vida. Então, eu atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem, por falta de harmonia, a vibração de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis e devoradores. Então, pergunta pragmática e nada retórica: qual é o melhor remédio para manter a saúde? A melhor vitamina? O melhor mineral? Um espírito que vive e vibra, por consequência, em parceria com o seu pai. Porque esse universo que nós todos vemos, seja a nível microscópico ou macroscópico, é sustentado pelo fluxo do pensamento divino. Se Deus decidisse pensar em outra coisa, ou deixar de pensar, o universo todo, incluídos os multiversos, entrariam em colapso, junto conosco. Então, quando nós pensamos que Deus é um velhinho de barba, tocando a harpa paraguaia acima de uma nuvem, é uma ingenuidade extrema. Deus é o fluxo do pensamento que sustenta tudo que vemos e ainda mais o que nós não conseguimos ver, porque nós só vemos o que está dentro do espectro eletromagnético, que é uma amostra de graça do que existe. É o pensamento dele que mantém tudo isso com o seu padrão vibratório correspondente para que possa atingir as finalidades para a qual foi criado. Penso que já explicamos aqui que o Sol é uma usina nuclear. Dentro do Sol, nós temos a atividade atômica, que está gases em combustão, hélio e outras coisas, e essa combustão cria uma pressão externa que faz que o Sol possa manter a sua massa, apesar da força enormemente brutal da gravitação que está querendo lhe comprimir. Mas ele tem combustível dentro que, fazendo os seus comportamentos nucleares, cria aquela força expansiva que permite que o Sol ainda esteja em atividade. Mas vai chegar um ponto que vai ficar sem combustível. Não vai ser na encarnação de nenhum de nós, então não preocupa. Mas vai chegar um ponto que vai ficar sem combustível interno. Então, aí, não mais podendo lutar com a compressão interna, a força de gravidade que está querendo lhe comprimir, a força de gravidade vai ganhar, e aí vamos ter um buraco negro. E o Sol vai sumir. Dizemos isto para que entendamos que todos os aspectos da criação, sejam eles orgânicos ou não, são sustentados pelo fluxo do pensamento criador do nosso Pai. Então, quem já entende isto, sabe tudo o que precisa saber para modificar qualquer aspecto da vida dele ou dela que não esteja alinhado com esse fluxo energético. Então, o primeiro Adão, que era o homem encarnado na Terra, em conflito com a lei divina, que não deu certo, por certo, esse é ainda qualquer um de nós que vive em conflito com as leis divinas. Ou seja, que sua agenda
é diferente da agenda de Deus. O segundo Adão, que é depois da vinda de Jesus, Jesus sendo o protótipo, não só o modelo e guia, claro, mas por quê? Por que é modelo e guia? Porque tinha barba, porque tinha olhos de uma certa cor, porque era alto e bonito, porque tinha o cabelo tipo Galileu? Não. É modelo e guia pelo seu comportamento, pelo amor que brinda, pelo seu altruísmo, pela sua identificação como pai, pelo seu alinhamento como pai. Então, o Adão número 2, que é Jesus, vem substituir, como bem se vê, o Adão número 1, que era Adão número 1. Ou seja, os que ainda estamos por aqui somos muito mais reflexo do Adão número 1 que do Adão número 2, porque mesmo acreditando em Deus, mesmo indo para centro espírita, a hora de organizar as prioridades, a hora de escolher, a hora de adotar, ter uma atitude, a hora de conversar com o seu parceiro, de resolver um problema, de fazer um trabalho, de qualquer coisa, a sua agenda de Deus vai para o fundo da gaveta e o que implementa essa pessoa é a agenda própria. Por isso que estamos na contramão, vivemos na contramão, mas miserável, dos nossos interesses espirituais. Porque afogados na matéria, tomando por GPS a nossa agenda egoica, nenhum de nós pode esperar que nada vai sair muito bem daí, nem se fale de termos saúde física, psicológica, emocional e espiritual. Essas quatro vertentes conformando o que a nossa querida Joana de Ângeles chama de saúde integral. Então, por que que Jesus, o Adão número 2, foi estabelecido pelas Escrituras como modelo e guia? Porque o homem que superou o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Não é controlado por nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque qualquer dessas três coisas, e nem se fale das três juntas, elas sempre vão nos levar numa direção que está nos afastando de Deus. Por isso que Adão número 2 gravita em torno do Pai, Jesus, gravita em torno do Pai, porque gravitava, mas continua gravitando, e o Adão número 1, que é o homem reencarnado, totalmente entregue às suas paixões, aos seus prazeres, a seus objetivos míopes, deixou a Deus do lado de fora do prédio, se colocou ele no centro, que é o projeto proposto pela serpente, e ele gravita em torno de si próprio, da sua personalidade. Veja se dá certo. O mundo que hoje nós vivemos, Trump, o Congresso e companhia, tudo que está se passando hoje, é o resultado natural desse modelo estabelecido, downloaded na Terra de o Adão número 1. Uma vida sem Deus, Deus está lá, eu estou aqui, eu sou meu próprio Deus, vivo para minha personalidade e para fazer o que eu puder para projetá-la, para impressionar os outros que estão em uma situação deficitária igualzinha ou muito pior às vezes a minha. E é isso que essa degringolada que nós chamamos vida. A minha vida, my life. Ah, muito bem. O seu life, fantástico. É o erro em que vivemos. Então, qual é o melhor qual é o melhor preventivo? Qual é o melhor remédio para curar? Qual é o melhor analgésico para diminuir os sintomas?
um espírito que vive em parceria com o seu pai. Pronto. É fácil, qualquer um pode entender. Perguntas, comentários, discrepâncias que sejam relevantes com o tema, por favor. Ok. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio espiritual. What in the world? O que significa tudo isso? Vamos resumir emprestando as palavras do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Imunidade espiritual. Você viu que quando tem uma doença qualquer, nem todo mundo contrai? E a ciência pesquisa, como aliás deve fazê-lo. Mas por que que esse sujeito aqui sim e esse sujeito aqui não? Lógico que todos temos um histórico. Voltamos à Terra a viver vidas que estão fortemente influenciadas por esse histórico de vidas passadas, por objetivos que reencarnamos para atingir. Então, não existem duas pessoas com o mesmo caminho. E isso é uma coisa que a ciência, por enquanto, não reconhece. Mas tem mais uma coisa que a ciência não reconhece, e é o que se chama imunidade espiritual. Cada um de nós tem uma imunidade espiritual, pessoal e intransferível, que determina, entre outras coisas, que doenças você vai contrair, o contrair, not sure, o não, e se você vai contraí-la, qual a duração? Contraí-la. Contraí-la, obrigada, minha irmã. Uhum. E se você for contraí-la, qual será a sua duração? Quais serão as suas sequelas? O não? Ah, e como aquilo vai eh, qual será o seu desenlace? E é por isso que nós temos 5 pessoas que vão contrair a mesma enfermidade e o mesmo remédio não faz o mesmo efeito para cada uma delas. E a convalescência delas não é igual e o resultado final muitas vezes também não é igual. E muitas vezes são membros da mesma família. Imunidade espiritual. Quanto mais estivermos alinhados com o nosso Pai, maior esse fluxo de vida que vai manter a nossa saúde forte, com essa energia vibrando harmonicamente. Os processos orgânicos se beneficiam muito com a harmonia e se prejudicam muito com a desarmonia. Por isso, os desarranjos, os excessos, as noites sem dormir, porque é uma máquina. Porque uma máquina, um carro, você dá manutenção cada 3.000, 5.000 milhas, troca o óleo, faz isso, aquilo. E aquele carro, se não fosse um limão, vai te servir durante muito tempo. Mas se você esquecer, da primeira vez está 2.000 milhas atrasado, depois está 3.000 milhas atrasado, e aí o carro vai ter problemas. E aí a gente começa a apontar o dedo para o fabricante, mas será?
a partir do que acabamos de dizer, não deveria ser. Então, esse fluxo de vida, porque estamos em conexão com o nosso Pai, em torno do qual nos gravitamos, fluindo harmonicamente em nós, mantém uma imunidade tão forte que teremos quase pouquíssimos problemas. Jesus, tudo bem que ele viveu, só viveu 33 anos na carne, eu somos cientes disso. Mas nunca ninguém soube que pegasse nem um resfriado. Naquela época não tinha máscara, não tinha antibiótico, não tinha nada. Não tinha nada. As casas não tinham boa ventilação. As comidas não tinham grandes métodos para a conservação. Não tinha refrigeração para as ovelhas, os peixes. Não tinha. Só tinha sal. Aquele povo, aquelas famílias enormes, com 12, 15 filhos, a mãe, o avô, o pai, a prima, a tia, todo mundo vivendo numa casa de 2 cômodos. Olha, o que teria de vírus e de micróbios aí, e num calorão desses, além por cima, Jesus nunca pegou nada. E sugestivo, né? É muito sugestivo. Para mim tem bastante a ver, ele sendo o modelo e guia, claro, ele está num grau superlativo, mas para mim ele está endossando esses ensinamentos aqui da nossa querida Joana. É a comprovação. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, ou seja, com pouca sensibilidade emocional, as agressões de toda ordem recebem resposta de violência e de agressividade. Imaginemos 2 animais. Um mostra os dentes para o outro, aí vai dar briga. E alguém vai, os dois entram a morrer ou a matar, mas são animais. Então, esse legado nos acompanha durante os inícios da nossa evolução, já no gênero humano, mas ainda mais feras do que seres. Muita pouca sensibilidade. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontram em germen, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais elevados. Sempre tem aquelas exceções, o que confirma a evolução. Nem todo mundo, aunque tenha a mesma forma externa, está necessariamente no mesmo nível de consciência. Decorre disso que o sofrimento é maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontram nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de transcender tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória os impositivos às injunções aflitivas. Como assim? Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, dizia: aquele que conhece o porquê pode aguentar qualquer como, ok? Então, a evolução é sinônimo de uma reeducação que vai ganhando terreno à ignorância, vai acendendo as luzes da compreensão. Na medida que nós entendemos qual é o propósito do nosso sofrimento, que o sofrimento não é Deus se divertindo com a gente, como uma criança brinca com formigas, que Deus não declarou a guerra na felicidade da gente, que não tem nada disso, que o
sofrimento é uma contingência evolutiva que, na maioria das vezes, visita a nossa experiência na matéria, especialmente para nos lembrar que somos seres espirituais e não podemos somente ter metas econômicas, materiais, físicas e sensórias. Nós temos outros argumentos internos para ressignificar esse sofrimento e, por extensão, sofrer menos. Ou sofrer até com uma certa alegria, compreendendo que são eh, acidentes de percurso necessários, que aqui no plano físico é assim mesmo. Quantas camadas de sofrimento adicional do ressentimento, da revolta, da vingança, de brigar com Deus, de terceirizar as nossas misérias, a gente já só com esse razonamento tão simplório, já estamos eliminando. Perguntas, comentários, dissensões? Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, ou seja, o encontro com a verdade com V maiúscula. Somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido, do tempo que a gente gastou escamoteando, anestesiando, justificando. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Eu estou sofrendo por quê? Porque eu falei uma coisa sem pensar. Mas sabe que realmente essa é uma tendência que eu tenho. Falar primeiro e me arrepender depois, porque falei sem pensar. Isso já tem me trazido muitos problemas. Perdi vários relacionamentos por isso. Eu perco mais tempo pedindo desculpas e justificando a minha própria inferioridade que eu poderia colocar e resolver o problema. Então, deixa eu, agora que já identifiquei qual é a causa de uma série de problemas que se propagam na minha vida, na minha presente experiência, por anos, e hoje já tenho pelo menos a humildade suficiente para reconhecer e aceitar. Agora eu vou pedir a Jesus para me inspirar uma estratégia para eu poder aplicar, para evitar reduzir o número de vezes que eu vou falar sem pensar. E por lá vai. E aos poucos nós vamos identificando. Esse é um exemplo como qualquer outro. É a isso que a nossa Joana se refere quando diz uma atitude corajosa. Corajosa para quê? Para deixar de terceirizar os meus problemas. Todos os problemas que eu tenho, eu mereço. Emmanuel diz assim: todos, todos os teus inimigos espirituais, todos os espíritos que te prejudicam, são os teus convidados. Isso aqui é uma variante da mesma coisa. Eu continuo a sofrer as consequências amargas de todas aquelas deformações internas que eu ainda justifico e não faço nada para eliminar. Cansei. Cansei de sofrer as consequências, cansei de comer fruta amarga. Vou trocar o fertilizante, vou trocar o jeito de eu cuidar dessa árvore para começar a dar frutos sazonais, frutos doces. Essa aqui é a resignação dinâmica.
Essa que é a coragem de pôr o peito à vida. Não é fazer aqui uma tatuagem que diga assim: eu sou a mais corajosa. Qualquer um pode escrever qualquer coisa, se tiver um pouco de pele disponível, paga uns dinheiros a algum artista e pode escrever: eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou um gênio, qualquer coisa. Mas não adianta, não resolve nada. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A raiva que eu tenho pelo fato de que Joãozinho casou com a Patrícia e não comigo vai fazer estourar o meu fígado. Eu vou fabricar uma úlcera. O pior. E ele continua casado com Patrícia. Então, a resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema como uma atitude corajosa de o enfrentar e de remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento pela meditação. Quando Joana fala em meditação, não está se referindo à meditação transcendental, sentados numa posição de loto. Não. É refletir. É refletir. O silêncio ela chama silêncio interior, ok? Então não vamos confundir. De agora em diante, eu vou substituir a palavra meditação pela palavra reflexão, tá certo? Pela reflexão, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Conhecer-se, entender visceralmente, saber que somos espíritos imortais em processo evolutivo, mediante experiências reencarnatórias que já tivemos miles e teremos mais miles, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres, da experiência de todos os seres, dos movimentos da vida pelas quais todos os seres vamos passar sem personalizar. Porque às vezes somos tão ególatras que a gente fala assim: gente, eu acho que Deus me odeia. É. Então Deus não odeia ninguém, mas você é a exceção. Então você tem que ser a exceção de alguma coisa. Por quê? Porque no fundo o projeto é ser diferente, é se destacar, é ter alguma coisa, mesmo que seja um problema, mesmo que seja uma tragédia, pior ou maior que a dos outros frangos aí, que considera estarem por baixo da sua condição. É loucura, é loucura. Somos todos iguais. A gente tem que fazer as pazes com isso. Somos todos iguais. E é bom que isso que seja assim, porque fala de um Deus justo. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota ou próxima, ou seja, de vidas passadas ou da vida presente, partida para cada qual. Tem sofrimentos evolutivos que são inevitáveis. Mas quando nós comparamos o número deles com o número dos sofrimentos que nós padecemos, e são todos da nossa autoria, os números são assim.
enormes. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto, porque quem ama não sofre, porque quem ama compreende. Então, quem compreende não leva, não personaliza as coisas que não saem conforme teria preferido. Pode-se dizer, portanto, que, perdão, interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na reta final, elos que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeia. A história dos mártires atesta-nos a legitimidade do conceito, ou seja, um Jan Hus, um Jesus, um Bezerra de Menezes, sofreram com algumas doenças na hora da morte. Alguns foram queimados vivos, Jesus claramente foi crucificado, mas como ele não tinha os conflitos que não temos dentro, como ele não era controlado pela, pela alucinação de que a personalidade é o único reflexo da nossa realidade, não sofreu quase nada do que, caso contrário, teria sofrido. Então, às vezes, estão juntos, mas são contingências evolutivas, já não são a consequência da pobríssima administração que estamos fazendo das nossas horas na Terra. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota e daí à ressurreição. Perguntas, comentários, protestos. Próximo capítulo. E a Joana coloca aqui uma frase do Buda, o Sutra Imutável, e diz assim: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveriam ser contemplados. Quem que quer explicar isto com as próprias palavras? A vida física não é a nossa realidade. A vida física é como se fosse um sonho, uma obra de teatro onde nós atuamos. Às vezes temos um papel principal, outras vezes um papel secundário, mas é uma obra de teatro, não é real. E é isso que o Buda entendeu na sua época. Capítulo 2: Análises dos sofrimentos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Ou seja, foi refletir longe do bulício do mundo civilizado para chegar a conclusões de uma ordem vertical, sinônimo de iluminação. Iluminar-se é descobrir a vertical depois de ter vivido e sofrido na horizontal. Estabeleceu a teoria do caminho do meio,
para alcançar a paz. Nem mais austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da reflexão. Equilíbrio. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as quatro nobres verdades: o sofrimento, as suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob três formas diferentes: o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos, ou seja, o sofrimento é a primeira das quatro nobres verdades. E o sofrimento se apresenta de três formas: do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Já tocamos um pouco nisso. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas: Deus não existe, a minha mãe não me ama, e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão. Conforme a estrutura íntima de cada vítima, você tem uma que se deprime, a outra declara guerra ao mundo e ao Cristo, a depender das suas características pré-existentes. Apresenta-se sob dois aspectos: o físico e o mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças, que são muitas. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e, à la vez, resultado dela. Ou seja, a gente sofre porque sofre. Aí são duas camadas de sofrimento. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. Parênteses. Falamos antes que uma vida alinhada com Deus garantiza o fluxo da vida, que mantém a nossa energia harmônica e nos dá uma imunologia forte, dependível, homeostase, que é o funcionamento equilibrado de todos os departamentos do corpo. Mas, como uma vida no planeta Terra dura mais ou menos uns 100 anos, mesmo que alinhados com Deus, o declínio biológico vai fazer os seus estragos. Uma pessoa de 70 anos não pode comer igual uma adolescente, sem consequências lamentáveis. Isso não tem nada a ver, isso não invalida o que explicamos antes. Há vários aspectos aqui. Lembremos que o ser humano é uma proposta multifatorial, ok? A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Por quê? Não controla a emoção, não tem grande intelecto, tudo se faz nas mãos, nos pés, nas facas. Obviamente, o desgaste é muito maior. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Parênteses. Tem casos onde a coisa mais valiosa que a pessoa tem
é a sua doença. Dá vontade de pôr um grito no céu, né? Como assim, Cláudia? Que falta de humanidade! Você não tem coração, o espiritismo é terrível. Mas uma vez que a gente se asserena, porque a emoção inicial passou, a gente se lembra que o espiritismo é lógico. Quando ainda o espírito está um pouco demais distraído dos seus verdadeiros interesses, ou está afogado em certas viciações que podem ser mentais, químicas, físicas, ou simplesmente se nega a fazer o que o vai levar a atingir a planificação espiritual, é a mesma coisa que um cavalo que não quer andar. Aí você mexe as cordinhas, ele nada. Aí você chama ele pelo nome, ele nada. Aí você faz assim com a mãozinha, come on, baby, ele nada. Depois de 2 horas, que em termos cósmicos tranquilamente pode ser 200 anos, você vai ter que tocar com o metal a barriga dele para que ele quebre a inércia. Senão você e ele vão morrer no mesmo lugar. E, lamentavelmente, isso responde por muitas dores, muitos problemas que viram crônicos, muitos quadros agudos e outras coisas. Se a essa pessoa você, em nome do amor, da caridade, da fraternidade, você tira essa doença, essa pessoa vai fazer um desastre ainda maior, porque não tem feito quase nada pela doença. Aí você remove a doença, o que que ela vai fazer? Fazer tudo que não pode fazer quando estava doente. Então reencarnou com uma dívida, trazendo uma dívida de US$ 20.000, vai voltar com uma dívida de 150.000. Então, essa enfermidade está aí como um freio natural para lhe proteger de si próprio, da própria indolência e das viciações que não lhe permitem passar do plano horizontal para o vertical. E como ovelha nenhuma se perderá, Deus tem que utilizar. Deus é igual a um médico. Vamos imaginar um hospital, né? O povo que chega no pronto-socorro. Você, você tem de tudo chegando no pronto-socorro. Você tem pessoas que caíram da escada em casa, uma que foi batida pelo marido e quase não conta o conto, acidentados num desastre automobilístico, alguém que entra com uma bala de pistola na cabeça, outro que está com uma infecção total, outra que está com a metade do nenê já fora do corpo dela. Agora você imagina um médico que vai dar o mesmo tratamento para todos eles, vai perder todos os pacientes. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado de generalizar e especialmente de atingirmos conclusões apressadas a respeito do amor, da justiça e da compaixão de Deus, especialmente em casos muito problemáticos, de difícil diagnóstico, de seres muito queridos, que nós estamos vendo sofrer e nós estamos sofrendo por eles na carne viva. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente dá as costas à própria religião ou a Deus. Como é que faz isso com a minha mãe? Como é que faz isso com meu marido? Como é que faz isso com a minha filha? Como é que faz isso com o meu neto? Mas esse é o tratamento melhor para eles. Então, calma e aceitação, resignação dinâmica. Pelo menos eu estou na vida desse ser querido para poder ser um ponto de luz, para poder ser um
uma fonte, um recurso de orações e de energias magnéticas curadoras, balsâmicas para eles, para não deixar que eles vão cair na revolta, na depressão. Pelo menos eu estou aqui podendo fazer alguma coisa. Mas essa doença, esse acidente, essa queda, essa coisa que toma tantas formas diferentes em tantas vidas diferentes, é o tratamento médico deles, receitado não por mim, que não sou médico, pelo médico da vida, que é Deus. Faz sentido? Faz, não faz? Tudo no Espiritismo faz sentido. Se não estaria numa outra religião. Perguntas, comentários, protestos, dissensões em um foro aberto, por favor, sempre que seja relevante com o tema, pode falar. Bem, nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, develando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. De dor, né? Sem anestesia, sem. Oh, meu Deus. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. O amor de Deus, né? Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado, mesmo que necessário, mesmo que seja um tratamento médico para o espírito do sofredor, mesmo assim, ele nos dá como atenuá-los, né? As cirurgias que se fazem hoje em dia é coisa, francamente, de sci-fi. Na área das psicopatologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental como um ser humano. E como tal prossegue, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade e o equilíbrio, mas ainda tem o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica perdida no mare magnum das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são em realidade, o que elas estão fazendo aqui, qual é o melhor caminho para ser seguido e qual é o seu destino sublime. Então, um mare magnum, num desastre, num embrolho destes, eles vão se anestesiar com o que eles mais gostarem, pelo menos as primeiras vezes. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista, ou seja, a cultura do prazer, fria em relação aos valores morais. E as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, a loucura do suicídio. Ao lado das diversificadas patologias, perdão, eu li incorretamente. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima, a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. Ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizaram. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Ah lá, estamos fazendo um apanhado agora. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são
os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam na área em que a energia se debilita, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Não dizemos que o universo é sustentado pelo fluxo do pensamento de Deus? Quando o nosso pensamento está alinhado com Deus Pai, o seu fluxo é forte e se mantém contínuo. Quando a gente despluga da usina do Pai e pluga na própria usina, ou da proposta da serpente, que é o que rola na Terra hoje, o fluxo da energia fica debilitado, interrompido, e é aí que as bactérias e os micróbios e os vírus físicos e mentais, também mentais, vão encontrar o campo propício para fazer de nós doentes e, por extensão, sofredores. Acabou o nosso tempo. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, pelo carinho de sempre. Débora, você tem uma prece para nós? Hoje vai ser a Eu Mari. vou fazer. Eu não consegui me concentrar para fazer a prece hoje. Tá Claro, bom? claro. Sim, sim. Muito obrigada. Mari, Mari, por favor. Por favor. Sim. Querido Mestre Jesus, gostaríamos de pedir e elevar os nossos pensamentos a todos aqueles que se encontram desesperados, que se encontram em hospitais, desalentados, abandonados, e também aqueles que se encontram atracados com as drogas e com os vícios. Que os nossos pensamentos de amor possam chegar-lhes e que eles lembrem-se de ti. Lembrem-se que ninguém pode mudar o passado, mas todos nós podemos construir um novo presente. Assim, Jesus, em meio a essa escuridão, que nossos corações e espíritos estejam conectados a Ti, que só enxerguemos a Tua luz, porque é Teu o caminho, a verdade e a vida. Assim, enviamos nosso carinho a todos aqueles que aqui não puderam chegar e desejamos a todos uma semana de aproveitamento, de reflexões e de trabalho no bem. Que assim seja. Que assim seja. Linda, Mani, muito obrigada a Assim você. seja. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Obrigada. Eu te agradecemos esse momento.